Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutait, estou aqui com o meu parceiro Thiago Santana. Mais um, né? Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um. Mais um, Ti. Isso aí. E hoje vamos falar sobre pós-vendas, é isso? Sou suspeito para falar, né? Olha aí. Acho que você gosta um pouquinho desse tema, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Bom, agradecer a galera que está assistindo a gente, você que acompanha o nosso canal. Obrigado por assistir nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo com 3, com 4, com 5 amigos aí que é do setor automotivo. Com 10. Com 10, com o máximo de pessoas que você puder. Curte o vídeo, não gasta o dedo. A gente fez um levantamento aqui. Quando você não curte o vídeo, você acaba prejudicando o engajamento do nosso vídeo para distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, pô, não custa nada. Perde o quê? 2 segundos ali, Ti? Um não segundo. Gasta o dedo. Um segundinho. Então curte o vídeo Dedinho lá. no sininho, um segundinho. É isso aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Hoje a gente vai receber aqui... o Edson Serpa, líder de oficina do grupo Veibras Chevrolet, em São José dos Campos, um dos primeiros clientes da Prospect Pro. Um abraço aí para todos os parceiros do grupo Veibras, Rafael Davoli, William, Gabi, Tereza. Todo mundo. Nossa, tem uma galera muito boa lá, Diego, temos ali o Bruno, Anderson. Bruno, gerente de pós-vendas. Boa, uma galera muito boa, né? E agora a gente está começando uma nova temporada no ProspectCast e a gente vai falar aqui com especialistas para discutir os principais desafios e estratégias Para do tudo, mercado hein, Rafa? automotivo. Para tudo, pessoal. Só especialistas agora nessa nova temporada. Então vem muita coisa boa, muito detalhe técnico e detalhe comercial, né? Boa, Ti. E nesse episódio a gente vai mergulhar num assunto crucial, Legal. que é, né, pós-vendas. Devemos fidelizar a nossa carteira, nossos clientes ou sempre vender para novos clientes? Os dois é bom, né? É um paradigma que se diz, né? Muitas concessionárias ficam buscando mais lead, mais cliente, para aumentar minha frota. Aumentar a parte circulante, fazer venda trabalhada, fazer venda consultiva, venda personalizada, né? Olha E aí. às vezes a gente não trabalha na nossa base de clientes, não tem um trabalho realmente estruturado e profissional de gestão de carteira, né, Ti? E hoje a gente está trazendo aqui Edson Serpa, líder de oficina da Veibras Chevrolet. Meu amigo, muito obrigado pela participação. Prazer te receber aqui, Edson. Rafa, tamo junto, prazer é meu aí. Pessoal, estamos aqui, vamos fazer aquele bate-papo gostoso e estou aqui para compartilhar. O Edson tem uma informação história aí. inspiradora, né, Edson? Inspiradora mesmo, né? Começou ali com oficinas, né? Foi operador de máquinas, Operador de né? máquina, Hoje é comecei líder com- de 2, 3 unidades ali, Veibras, a Sedelco, né? Sim. É uma história realmente inspiradora e o Edson é muito técnico, então ele vai falar no detalhe, como a gente falou, na temporada de especialistas, e dar uma aula pra gente aqui de todos os detalhezinhos ali de oficina, né, Edson? Isso mesmo, exatamente. Mas conta pra galera um pouquinho aí quem é o Edson, fala um pouquinho da sua trajetória. Eu gosto muito de ouvir pessoas que vieram de baixo, que vieram ali da barriga do balcão. Isso me inspira muito. Fala um pouquinho pra galera aí sobre a sua trajetória. Fica à vontade, meu amigo. Pessoal, então, vamos lá. Comecei a atividade minha bem cedo, trabalhar. Comecei gurizão mesmo, piazão. Sou natural do Rio Grande do Sul, São Borja, cidadezinha Rio Grande do Sul? Olha aí. interior do Rio Grande do Sul, São Borja. E faz divisa com a Argentina. Vim para São José dos Campos com 8 para 9 anos. E retornei para o Sul, eu tinha 13 para 14 anos para trabalhar. E fui trabalhar na Argentina, fui direto para Argentina, Olha uma só. cidade de fronteira. E lá eu comecei a trabalhar com máquina, operador de máquina. Inicialmente eu não estava trabalhando com máquina, mas trabalhava ajudando ali. Indústria. Não, lá era uma lavoura de arroz. Gigantesca, exportava arroz para o mundo inteiro. E eu de menor trabalhando na Argentina. E clandestino ainda. Olha Olha só, só. olha só. Aí lá, eu vi as máquinas colhendo, vi as máquinas arando terra, tudo. Eu falei, cara, eu quero ser operador. E ali eu comecei a ajudar os meninos, de repente estava trabalhando em operador. Passou um ano, eu era um operador de máquina, operador de trator, arando Olha que terra, enfim. E houve uma crise lá na Argentina. Eu trabalhei 3 para 4 anos lá. Houve uma crise na Argentina que a moeda deles ficou desvalorizada e a nossa moeda valorizou. Foi a época lá do Plano Real. do Plano Real lá, Olha começou aí. com um RV ainda, né? Entendeu? Aí a nossa moeda ficou boa. Nossa moeda era quase 1 por 1, né? Com dólar ali. Enfim, aí voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil e voltei direto para São José dos Campos. Aí em São José dos Campos, eu já estava já para 18 anos. E aqui, o que eu sabia fazer lá, eu tive que correr alguma atrás para fazer aqui, né? Eu consegui um emprego numa empresa de terraplenagem para trabalhar com retroescavadeira. Tiagão sabe o que é? Máquinas linhas amarelas. Linhas olha aí. amarelas, exatamente. Operador de máquinas também. Operador de máquina. Como eu já trabalhava, já tinha uma boa noção lá, né? E me contrataram na empresa lá e trabalhei um bom tempo nessa empresa. Graças a Deus, aquela época lá eu gostava de aprender, né? Gostava, até hoje eu gosto de aprender. E, enfim, eu entrei para trabalhar com uma máquina, de repente, quando eu pedi conta na empresa, eu já estava operando todas as máquinas da empresa. E
Pedi conta na empresa. Por que eu pedi conta na empresa? Porque, nunca me esqueço, quando a nossa máquina dava problema, Thiago, a gente tinha os mecânicos não da empresa. Uma empresa terceirizada que vinha consertar as máquinas lá. Os operadores, eles eram responsáveis, além de operar, eles eram responsáveis de fazer a troca de óleo, fazer aquela preventiva. Troca do fluido das transmissões, e sistemas hidráulicos. Isso era a obrigação naquela época do operador. Eu não sei se o operador faz isso hoje. Eu acredito que não. Acho que ele só opera. Enfim, quando eu via, chegava lá o mecânico lá para fazer o reparo, eu vi o cara desmontando, corretivo. Eu vi ele fazendo aquele reparo corretivo lá, desmontar, montar, abrir motor. Eu falei, caramba, essa porra é legal, cara. Entendeu? E eu me interessei. Vim aqui em São Paulo fazer um curso no Ipiranga aqui de motor diesel. Terminei o curso de motor diesel de um mês e pouco, todos os sábados vim estudando aqui. Cheguei no meu patrão e falei assim, patrão, eu pedi na conta, entendeu? Ele até assustou, né? Senai Ipiranga, né? Senai Ipiranga. O mesmo que eu fiz também. Na Ipiranga, Aí você já era mecânico formado. Então, vamos lá, eu era operador de máquina. Operador de máquina. Eu fiz o curso de mecânica diesel Tá. com o intuito de, sei lá, ajudar alguma coisa na empresa ou crescer na empresa, imaginando eu aquela época, né? Mas eu terminei o curso e começou a aparecer uns biquinhos para mim na minha casa, só que de cicloautos, de veículos de passeio, né? E como eu sabia, conhecia o motor, conhecia a metrologia do motor, então eu sabia fazer motor. Diesel e carro de passeio não muda, entendeu? A montagem do motor. Eu comecei a fazer uns biquinhos em casa e trabalhando nessa empresa. Isso depois de uns 2 meses que eu terminei o curso. Aí, beleza, né? Terminei o curso, eu vi que eu fiz um biquinho, deu um dinheirinho. Fiz o segundo biquinho na minha casa, deu um dinheirinho. Cheguei meu patrão e falei assim, Renatinho, não sei se ele vai estar vendo aí, mas o Renatinho sabe disso da minha história. Renato, eu vou montar uma oficina mecânica, eu tô pedindo as contas. Falei pra ele. Empreendedorismo no coração, né? Então, pra você ver, né? Olha só. Com 24 anos eu tava já. Caraca. Esse aqui, você tá diante de um mestre em empreendedorismo também. Rafa. Legal. Então, comecei assim, cara. Aí peguei a minha rescisão. Ele falou assim pra mim. Eu nunca me esqueço que o Renato falou pra mim. Falou assim, Edson, cara, eu não acredito que você vai fazer isso, mas, cara, é decisão sua, a gente tem que respeitar. Você é um menino novo, né? Tá aqui sua rescisão, mas as portas estão abertas, tá? Eu vou torcer pra dar certo, mas as portas estão abertas, se não der certo. Beleza. Eu fui. Pô, legal a postura dele, né? Legal, foi legal. Enfim, aí abri minha oficina, achando que eu era mecânico. Olha entendeu? só. Só porque eu fiz um curso, Thiago. Olha aí. Beleza. Então, resumindo, a gente vai entrar muito no assunto aí referente a isso. Montei minha oficina e começou a aparecer os carros, motor, tranquilo pra sozinho mim. ou já tinha alguém com Sozinho. Peguei a minha rescisão e comprei as ferramentas ali, aluguei um ponto lá e tal, enfim. Não conhecia, não tinha cliente. Então, eu montei um ponto lá e alguns caras que já me conheciam. Cara e coragem, exatamente. Olha. Beleza, eu comecei a sentir dificuldade, Rafa, lá. O que era? Eu sabia desmontar e montar. Eu aprendi no Senai, desmontar, conhecer a parte interna, como funciona, legal. Mas a parte de diagnosticar um problema, aí que veio o problema. Foi ali que eu comecei a ter um desafio grande. Foi na parte do diagnóstico. Eu corri atrás dos mecânicos próximos ali, fazia amizade com os mecânicos mais antigos, pedi um auxílio, pedi uma ajuda, alguma coisa, e eu reparei que eles também tinham dificuldade. Mecânicos antigos. Mas quais que foram os primeiros diagnósticos que você falou assim, peraí, aqui eu parei, aqui eu preciso realmente entender o que é, né? Quais foram os primeiros, assim, você lembra? Lembro, sim. Lembro. Já tinha o tal do sensor, né? Tiago, isso era em 2003 para 2004, quando eu montei a oficina. Então foi nesse período para 2004, já em 2004, chegou um golzinho lá, um monoponto, um bico só. Olha. Azul, entendeu? Azul. Lembra a cor ainda. Chegou falhando e reclamando de alto consumo de combustível. Nossa. Eu já tinha comprado um scanner, mas eu não entendi o scanner. Porque o cara que vendeu ferramenta para mim falou assim, você precisa de scanner. Comprei o scanner. Olha aí. Só que eu não sabia usar o scanner. Eu conectava o scanner lá e o meu era de cartucho. Entrava um Volkswagen, eu tinha que tirar o cartucho e colocar o cartucho da Volkswagen. Parecendo um Nintendo. Não, era um Atari lá, cara. Era um Atari lá. Aí, resumindo, eu passei um aparelho, me gerou um código de falha. Tá dizendo que é a sonda, eu vou trocar a sonda, né? Vou confiar no scanner. E assim foi indo, não era o componente. Entendeu? A gente tinha que se aprofundar no diagnóstico. Eu pedi orientação para outros técnicos, mecânicos, em volta da região, e todo mundo falava, Edson,
testa essa peça aqui. E, enfim, eu notei que eles tinham a mesma dificuldade minha. E eles já eram mecânico antigo. O que eu fui fazer? Cara, eu preciso entender como é que funciona a parte eletrônica do carro. Eu fui, matriculei, fiz um cursinho lá de injeção eletrônica de uns 2 meses. Aí começou a clarear as coisas para mim. Mas mesmo assim ainda não estava legal. Mesmo assim chegava carros complexos e eu tinha que... Você acha que isso foi o seu principal desafio no passado? Foi no passado, foi E ele. hoje você fala assim, olha, me ajudou muito Me ajudou muito. a entender tudo isso. Porque, Thiago, é o seguinte, olha, se eu ficasse igual... eu não tô crucificando e não tô falando mal de nenhum mecânico, entendeu? Mas, enfim, Não, sim. é comum o mecânico ele aprender dentro de uma oficina mecânica. Perfeito. Ele aprende aquelas rotinas daquele mecânico, e aquele mecânico que ensinou esse mecânico, ele aprendeu com outro mecânico, e assim foi indo. Um vai modelando o outro ali. Isso, modelando daquela forma, só que é o seguinte, olha, hoje eu falo para todos os reparadores, tanto os novos, tanto os antigos, os que estão começando, os que já estão na ativa aí, cara, é buscar informação, é estudar, é colher informação. A Cara, capacitação é muito importante. é muito importante, pessoal. O que acontece? Eu vi essa dificuldade, né? Eu corri atrás, começou a clarear as coisas para mim. Eu comecei a entender, eu comecei a ver que, cara, eu não preciso trocar uma peça para saber se a peça tá com problema ou não. Perfeito. Eu consigo fazer testes Não, ali. processo de eliminação, jamais. Jamais, tá? entendeu? Jamais. Nossa, a minha equipe lá sabe disso. Inclusive, um abraço a toda a equipe de mecânicos da Veibras, técnicos Pessoal, tamo Premium. junto aí. Né? Todos foram meus alunos lá, um abração a todo mundo. Então, aí fiz o segundo curso, começou a clarear as coisas. Aí eu comecei a reparar, Thiago, que aqueles mecânicos que eu corri atrás para colher informação, eles estavam correndo atrás de mim. Só que em um prazo curto, era menos de 2 anos, Rafa, menos de 2 anos, eu já estava dando auxílio para os mecânicos que eu estava... menos de 2 anos. Você tinha ido pedir ajuda no começo. Exatamente. Acabou virando. Menos de 2 anos eu já estava ajudando os meninos ali. Porque você era um cara curioso, você queria ir Exatamente. atrás. Porque isso Que legal. assim, um erro que a gente vê muito em empreendedores, em líderes, o cara... montei minha empresa, agora eu sou gerente, agora eu sou líder aqui. E o cara, tipo, ele meio que entra numa zona de conforto e inconscientemente ele se trava de novos aprendizados. E as pessoas que têm um crescimento e um resultado acima da média são as pessoas que não têm essa trava, que elas continuam sempre querendo aprender. Sim. Tava comentando com vocês aqui sobre a nossa assessoria de marketing, Isso né? mesmo, Que eu coloquei aqui. Então, assim, eu quero crescer o meu canal. Então, ou sinta a cadeia de aluno. Um abraço pro Du da Monk aí. Ou sigo o direcionamento, ou então, isso é algo que a gente percebe que muitos empresários líderes acabam patinando na carreira por não ter mais essa... Se acomoda, né? Não ter a consciência de sentar na cadeira de aluno, né? Eu já tô com a minha empresa, e agora eu sou gestor aqui. E aí, isso é algo que prejudica, né, o crescimento das pessoas, né? Prejudica porque a hora que tem ali a hora que tem uma evolução naquele setor dele ali, ele não acompanhou, e se ele deixou acompanhar, quando ele quer acompanhar já tá longe. Ô Edson, mas aí caiu a ficha que você falou assim, não, peraí, eu também tô sendo instrutor, né? Porque olha só, né? Porque eu tô evoluindo como um profissional técnico mecânico, aqui no caso. Agora eu tô entendendo, né, todo esse trajeto, mas eu tô observando que eu tô sendo instrutor, né? E aí você começou a ensinar todo mundo à sua volta, né? Como você falou, com todo mundo correndo atrás de você, até você cair na escola do mecânico. Isso. Aí eu caí na escola do mecânico foi depois que eu montei a unidade Bosch. Eu montei uma oficina. Depois que essa dificuldade minha, pessoal, de aprender a mecânica, eu comecei a evoluir, né? Fiz um curso aqui, outro curso ali, evoluí. E aí o que acontece? Através da evolução começou a aumentar a minha oficina. Eu comecei a ter cliente tanto como mecânico, acabou se tornando cliente, como os clientes normais, né? Aí eu falei, cara, eu preciso de espaço, né? Eu tive que aumentar o espaço. Eu tive que ir para uma oficina maior, fui para uma oficina um pouco maior, contratei um menino e vi que eu precisava de mais espaço ainda. E acabou virando Bosch. Aí, quando eu virei Bosch, eu tive um incentivo do meu irmão, Newton. Newton, um abração aí, meu irmão. O meu irmão, ele me incentivou, né? Não, vamos ampliar essa oficina, vamos ampliar esse conhecimento seu aí. Vamos capacitar aí, vamos prospectar mais cliente, né? Então, olha só, pessoal, através da curiosidade, da atitude, né, também, do conhecimento técnico, você abriu uma oficina Bosch, olha só, e ainda virou instrutor da escola do mecânico. Isso, aí eu abri a oficina e com a oficina Bosch a gente estava com em média de 9 a 10 colaboradores mais ou menos, e eu sempre tive vontade de nivelar a minha equipe, né?
nivelar em conhecimento. E lá, Thiago, eu montei pequenos treinamentos dentro da própria oficina. E ali a gente fazia uns treinamentos, uma vez por semana, a gente parava a equipe lá e fazia 1 horinha, 2 horinhas, 1h30 mais ou menos, no finalzinho da tarde. E eu ia explicando para eles o beabá, da parte elétrica, enfim, da mecânica também, né? Comecei a nivelar a equipe. Mas como que foi para você essa experiência assim de empreendedor, empresário ali Sim. no caso, para educador? Deu frio na barriga? O que aconteceu é que eu vi a dificuldade dos meninos que eu estava contratando, e esses meninos que a gente contratou, logo que a gente abriu a oficina, eles vieram de oficinas boas. Olha aí. E vieram de oficinas boas. Só que eu vi. Já tinha uma base, né? Eles já tinham uma base boa, eles eram um mecânico conhecido. Só que mesmo eles sendo mecânico conhecido, mecânico bom, eu vi a fragilidade deles no setor automotivo. Eu vi que eles precisavam. Tinham gargalos, brechas Tinha, ali, e que eles precisavam de ajuda. E era a minha equipe, né? Eu tinha que formar a minha equipe. E através dessa formação ali que veio uma oportunidade. Abriu a unidade da Escola do Mecânico em São José dos Campos. Me chamaram lá, né? Fui lá bater um papo, entender o que é a Escola do Mecânico. E eles me convidaram para dar aula lá. Que legal. Eu comecei a dar aula lá de elétrica e injeção eletrônica. Olha isso. Formei vários alunos ali, graças a Deus. Grande abraço para nossa Escola do Mecânico de São José dos Campos e de todas as unidades aí. Para Sandra aí, que é a dona aí da franquia, né? Boa. Grande abraço para você, Sandra. Não conheço pessoalmente, uma vez a gente se trombou só na Automec uma vez, mas pessoalmente de bater papo assim a gente nunca conversou. Mas vamos lá. E então, aí Falando de educação, desculpa te Vamos interromper, lá. eu acho que toda empresa é uma empresa de educação. Sim, Se a gente sabe que empresa depende de pessoas, a gente tem que Verdade. ter um bom time, a gente tem que ter uma boa equipe. sim. E não tem como você ter uma boa equipe se você não treinar essa equipe. Exatamente. Então, você que pode ter uma pastelaria, uma empresa de Você tem que treinamento, uma capacitar. oficina, você tem que se posicionar e ser uma empresa de educação. Isso fez a minha empresa rodar sem mim, porque antes eu fazia o comercial sozinho. E quando eu Sim. virei a chave, falei, não tenho o que fazer, eu tenho que treinar outras pessoas a fazerem. Isso. Né? Essa virada de chave mudou a minha vida, porque a minha carga horária hoje é um pouco menor, eu consigo respirar, porque Sim. aqui eu trabalhava 14 horas por dia, hoje eu consigo levar os meus filhos para a escola, eu consigo reduzir um pouco a minha carga. Então meu time fala, Rafa, é merecido você ralou para isso, mas isso foi porque eu virei a minha chave, porque chega um determinado ponto da carreira de um empresário, de um líder, Edson, que fazer fica fácil. Sim. O difícil é fazer. E se você é empresário, líder, e não virou a chave, que você é um educador, ou se você não é ainda, você não faz, não tem uma cultura de treinamento na tua empresa, você está deixando dinheiro na mesa. Porque se você quer ir para o próximo nível na tua empresa, com a tua equipe, você tem que capacitar as pessoas. Então, sim, não importa se é uma pastelaria, uma escola, Exatamente. uma empresa de treinamento, uma concessionária, não importa. Você tem que ser uma empresa de educação. Treinar as pessoas, cuidar das pessoas, porque isso vai fazer o teu negócio ir para o próximo patamar. Faz sentido isso? Legal. Eu sou Exatamente. prova viva desse mestre aqui, o Rafael Cutade, porque eu sou engenheiro técnico há muitos anos, né? 6 anos que eu tô com ele aqui, ele me transformou em comercial. Eu nunca pensei isso na vida. Cara, um baita Né? vendedor. Nunca Ele chegou pensei isso aqui, na cara, vida, eu né? não sei vender. Eu falei, não, você vai me ouvir? Ele falou, não, Esse cara é 10. eu quero aprender com você. Ah, E né? hoje ele implanta, ele gerencia, Sim. ele treina, ele cria treinamento, ele vende. Mas por quê? Ele falou, eu sou técnico, mas eu quero aprender. Todo mundo que Exatamente. passou aqui que era técnico conseguiu chegar no teu patamar? Não. Por que o Thiago conseguiu? Olha aí. Sentou na cadeirinha e falou, cara, eu quero Exatamente. aprender essa parte comercial. Como eu aprendo com ele a parte técnica, linha pesada. Eu sou aluno do Thiago, falou, tem um projeto assim, me ajuda. É verdade. Entra na reunião comigo, vamos fazer esse diagnóstico. Então, isso é muito legal. Né? Essa troca é muito legal, né? Sim. Essa troca. Não, desculpa te interromper, Edson, perdão, eu tive que complementar aqui. Então, aí na escola mecânica eu comecei a formar turmas ali e trabalhando na minha empresa. Aí à noite e ao sábado, né? Dando aula. Olha só pra você ver, eu trabalhava O dia até inteiro às e 6 depois horas, ia ia dar pra aula. escola às 7 horas, chegava em casa, às vezes até meia-noite. Chegava em casa e no sábado aí dava aula ainda. Às vezes pegava 2, 3 turmas, enfim, foi legal. Mas dá pra ver o seu brilho no olho em treinar as pessoas. Você Não, gosta eu de- gostava. Legal, Eu não era nem tanto. A gente ganhava, lógico, com dinheiro, tudo ali, mas sinceramente, de coração, era mais pra
tem aquele orgulho, aquele sentimental. Nossa, olha só, esse menino hoje tem uma oficina mecânica. Olha aí. Olha, tem vários alunos, até hoje mesmo, eu estava conversando com eles, os alunos da primeira turma, tem oficina mecânica. É um salário emocional, não tem dinheiro que paga. Exatamente, isso aí. Agora, e a Veibras? Você já entrou lá como líder de oficina? Você começou um cargo... Como que foi essa... Como foi o convite, né? Porque assim, pô, a Veibras tem um carinho tão grande pela galera lá, você não tem ideia. sim. Primeiro ano de empresa, eu ia lá fazer treinamento com o Daniel, eu era o consultor e o Daniel também. Eu ia almoçar na casa do William, um abraço pro William, pra Renata, pro Diego, a gente ia lá almoçar na casa dele. E eu sempre me sentia assim, em casa lá, ele sempre tratava Família, da família né? dele. Assim. Legal. Um negócio muito Lá acima da média. Então tem um grande carinho pelo Rafael, por todos, cara, pelo William. O Baby acho que não tá mais, né? Cara, tem a Tereza, tem muita gente boa lá, que são amigos ali, parceiros. Para vocês terem ideia, eu desloco de São Paulo e levo meu carro lá para esse mestre aqui, Edson. Né? Ele conserta o meu carro, então eu rodo 90 quilômetros para levar para vocês. Exatamente, ali. é. Mas como Tanto é que que foi vocês são especiais. esse convite? Como é que você já entrou como líder de oficina? Como é que faz? Quanto tempo que você tá com esse desafio lá? Então, Conta aí um pouquinho vamos lá. essa história. Aí, para eu chegar aqui, eu tenho que finalizar com a Bosch sim, ali. sim. Aí não, mas eu tenho que... então, aí eu tava com oficina, desde 2007, quando eu inaugurei a Bosch Car Service, né? E surgiu uma oportunidade em 2022 para 2023 da gente vender a loja, entendeu? Aí vem um assunto um pouco mais demorado, o porquê, né? Porque até hoje os mecânicos, meus amigos, falam, mas por que você vendeu a loja? Não estava dando certo? O que aconteceu? Ou pagaram bem? Enfim, surgiu uma oportunidade. Eu conversei com o meu sócio, que era o meu irmão, trabalhava junto comigo. Ele era administrador lá, ficava tomando conta da parte mais burocrática e eu, técnico lá. Conversamos, batemos o martelo e vendemos a loja. Perfeito. Beleza, vendemos a loja. Uhum. Eu já tinha um espaço pequeno que estava sendo o meu segundo negócio, Rafa. Como se fosse meu segundo negócio. A gente tinha a unidade Bosch, uma empresa grande, e eu tinha um espaço que lá nesse espaço eu fazia as manutenções dos veículos elétricos da nossa guarda GCM. Da GCM? Da GCM, legal, olha aí. Nós atendemos a guarda GCM desde 2017 para 2018 Uhum. até 2022 para 2023. Né? Que ano que você vendeu a Bosch? Vendemos em 2022 para 2023, na virada do ano. Olha só. E naquela época você já estava começando a fazer manutenção em veículo elétrico. Não, em 2017 já estava fazendo. 17 para 18 já estava fazendo. Sim. Enfim, aí nesse espaço que eu fazia as manutenções dos elétricos, que era só eu que mexia, né? Quando eles chegavam na Bosch, eu tirava da Bosch e levava lá para esse espaço. Quando a gente vendeu a unidade, eu fiquei só com esse espaço. E quando eu fiquei com esse espaço, nós mandamos a turma embora, fizemos todos os processos legal, certinho. Alguns meninos ficaram na empresa do novo dono, proprietário, e eu fiquei sozinho. O espaço era pequeno, o espaço era exatamente o mesmo espaço quando eu iniciei. Entendeu? Foi tudo uma coincidência. Caramba, o mesmo espaço. Não era o mesmo local, mas o espaço físico, né? Eu falei, caramba, eu iniciei num espaço desse tamanho, hoje voltei para o espaço pequeno. Mas eu fiquei numa paz. Uma paz que eu digo assim, para pensar o que eu vou fazer, qual que vai ser minha expectativa daqui para frente, tudo, né? E fazendo as minhas manutenções e os meus treinamentos. Projetando, porque o treinamento não para, você tem que buscar mais informação para... Até porque o treinamento ele não é um evento, ele é um processo. Né? Ele não tem fim. Né? O dia que você achar que você já está treinando, que você já treinou sua equipe, eu falo que é o caminho da ruína. Sim. Né? Não tem Exatamente. fim, galera. Aí, tocou meu telefone. Em 2024. Quem ligou para mim foi um ex-colaborador, que ele saiu da Bosch, pediu conta na Bosch para entrar na Veibras. Luizão, tamo junto aí. O Edson, tô indo pra Veibras, me chamaram e eu quero... Tranquilo, a gente desligou ele na época da Bosch. Beleza, quando eu tava nesse espaço, quando a gente vendeu a loja, tudo, ele me ligou, falou, Edson, como é que você tá aí? Eu sei que você vendeu a loja, tudo. Eu falei, Luizão, tô tranquilo. Por quê? Cara, surgiu uma oportunidade lá na Veibras. Tem interesse? Eu falei pra ele, cara, não tem interesse. Falei pra ele, não tem interesse. Ô, louco, mas você não quer nem ouvir o que é? Não ouvir salário, o que é o serviço? Luiz, fala aí. Falei pra ele assim, por telefone, né? Cara, é o seguinte, surgiu uma vaga lá de líder de oficina, tal, assim, assado. Fiz aí, líder de oficina. Cara, é outro desafio, né, cara? Eu já tava sentindo, na Bosch, eu senti muita dificuldade pra liderar a minha equipe.
eu comecei a liderar a equipe legal, foi mais no finalzinho da venda, ô Thiago. Eu acho que eu não comentei contigo. No finalzinho, eu tava ficando um pouco mais... Porque a gente tem dificuldade de liderar a equipe, você sabe disso. Enfim, eu falei, Cuidar de pessoas cuidar é de muito pessoas, desafiador, né? Isso. Aí eu, líder? Caramba, quantos colaboradores tem? Ah, tem tantos. Vai lá, Edson, vai lá ouvir tudo. Ah, eu gosto de desafio. Aí fui lá, Falar com a Tereza? eu não falei, não, no primeiro bate-papo foi com o Valderson. Não sei se você conhece. Sim. sim. Um abraço Conheceu? ao Valderson, que é do grupo Ritmo hoje, né? Valderson, tamo junto aí. Isso aí. Conversei com o Valderson explicou pra mim o que era atividade e tudo. Eu olhei, fiquei olhando o cenário da oficina. Nunca trabalhei em concessionária e nunca trabalhei em oficinas mecânicas pra ninguém. Foi a minha primeira experiência, né? Eu fiquei pensando, fui pra casa, falei com a minha esposa. Aí minha esposa falou, Edson, eu vou ser bem sério, se eu fosse você, eu não assumiria. Você tá tranquilo onde você tá, tal, assim, assado. Eu falei, não, Selma, eu quero. Falei assim pra ela, eu quero. É o gosto da gestão, É o gosto da gestão, eu quero. Isso aí. Eu Desafio, quero né? aprender Aprendizado. mais ainda, eu quero. Aí, resumindo, aí batemos o martelo, aí... São quantos anos já de Veibras? Não, deu um ano agora. Um ano ano e um mês. Um ano Um ano e 2 meses, na verdade. Quantos liderados no seu guarda-chuva? Tem 10 lá. 10, olha aí. Minha equipe, grande abraço pra equipe, nossa, equipe 10. Quem quiser fazer a revisão no Chevrolet, pode procurar você lá, tem um bom atendimento, uma boa condição, porque... Tem um ótimo atendimento. Nossa, lá tem Eu sou um ótimo suspeito pra atendimento. falar, leve meu Tá carro o lá. Thiago aqui, que... Deixa eu colocar o Edson numa sinuca de bico. Eu não sei o que ele vai fazer, pessoal. Você tá assistindo esse podcast aqui. Se você quer revisar o seu carro da Chevrolet, vai lá, procura o Edson, que ele vai te dar algum desconto, alguma cortesia. Eu não sei o que ele vai fazer. A gente não combinou nada. Eu sei que eu ferrei você agora. não combinamos. Mas ele vai se virar. Pode levar lá, ele vai dar uma lavagem, um desconto, alguma coisa ele vai te dar de presente, Edson. Pessoal, ó, lavagem e puta desconto em troca de óleo. Boa. E nas revisões também, pode procurar lá que, ó, se eu não te der um desconto aí, eu não me chamo Edson. E o mais importante, E o atendimento, que é fora da curva. Eu conheço, porque eu já levei meu carro lá. Agora, uma coisa importante também. Você que quer fazer um treinamento de liderança, a Prospect Pro, ela possui o treinamento de liderança no pós-vendas. Nós temos 4 treinamentos de liderança. Boa, Tio. O Edson acabou de fazer, foi meu aluno, na verdade. Fez quantos meses? Foi 6 meses e meio, né? 7 meses, 7 meses, né? praticamente, para pegar o primeiro certificado. Ele fez o Liderança 360, na qual a visão é estratégica e liderança multidimensional para liderar vários setores dentro da concessionária em si. Então, foi muito proveitoso para mim, como professor também. Aprendi com o Edson também por muitas características, muitos processos. E você que quer fazer, procure a gente aqui. Então, vamos fazer diferente. Quem está assistindo esse podcast e quer conhecer o treinamento de pós-vendas, você que é líder de pós-venda, supervisor, gerente, qualquer cargo de liderança de gestão no pós-venda, você acaba de ganhar uma sessão de 1 hora, 100% gratuita, 100% online, com o Thiago ou com a equipe dele. Escreve embaixo, eu quero liderança. Aí a gente já entra em contato com você. O cara é fera, tá? Eu, sinceramente, não tenho nem o que falar. Esse cara é 10 e outra. E além disso, a gente fez uma amizade, né, Thiago? Exatamente. O cara é fenomenal. Faz e eu duvido vocês se arrependerem. Se arrependerem aí, ó, meu nome tá em jogo aí. Olá, obrigado pela recomendação. E fala que a provinha foi fácil, né? A provinha. Não, qual que é o risco do gestor que está assistindo a gente aqui fazer uma sessão de 1 hora gratuita? Então, olha. Se você não quer fazer, aproveita, você tem que fazer uma reflexão. Falando, eu não quero, eu não preciso. É aquele ponto que a gente falou no começo. Isso aí. Né? Eu, sexta-feira, estou indo para uma imersão no G4, ficar o dia inteiro lá estudando, sentado na cadeirinha de aluno. Então, se você você é gestor, líder e acha que não precisa mais aprender, você tem que fazer uma reflexão aí. Um abraço pro pessoal do G4, né? Boa, aprendo muito. Vou estar lá sexta-feira com... E fala pra gente agora, falando um pouquinho do pós-venda, né? Sim. Qual que é o verdadeiro papel do pós-vendas em uma concessionária, na sua opinião? Os desafios maiores, né? Os desafios maiores, ó, eu vou falar, lógico, a minha opinião, que eu vejo no meu dia a dia ali. O maior desafio, na minha opinião, ali, eu tô olhando para cá, não sei porque eu tô meio... Então, o maior desafio vem o cliente, na minha opinião, tá? Boa. Na minha opinião. Cliente no centro, né? Exatamente. Hoje o cliente tem ideologia própria, né? Exatamente. É o que eu falo, né? Atender o meu pai levando o Opala dele é uma coisa, atender eu levando o meu Cruze é outra coisa totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é o cliente. O cliente. É experiência, é encantamento do cliente, é isso? O encantamento do cliente e outra, o Thiago acabou de falar, cada cliente tem uma personalidade diferente e nós temos que se adaptar a isso. Boa, personalização no atendimento, né, Tia? Que é algo que a gente está no treinamento sempre. Então, primeiro, foco no cliente, boa experiência, encantar o seu cliente. Segundo,
bom atendimento e atendimento personalizado, porque cada cliente é de um Personalidade. jeito, não é isso? Isso. E olha só, a Chevrolet, né, concessionária Chevrolet, já tem um atendimento premium, que é o próprio técnico, entendeu? Ele faz o atendimento ali, ele faz a venda, ele conversa com o cliente, Fala direto com o mecânico. fala direto com... Negocia, fecha, né? tudo fecha. E isso é muito bom pro cliente. Por quê? Porque ele tá ali acompanhando o serviço, ele tem ali aquela experiência de ele ver o carro dele, porque tem concessionárias, entendeu? Eu não posso dizer se isso é certo, se é errado, não sei. Eu só sei dizer que o nosso cenário, eu acredito que é muito transparente para o cliente. Ele está acompanhando ali. Ele olha, Ele acompanha o serviço. Ele acompanha né, o serviço, isso. do elevador. Se ele quiser acompanhar 100% do serviço, tá ali, pode acompanhar. Se ele quiser ficar na recepção, tomando um cafezinho. Se ele quiser ficar no showroom, olhando as novidades, entendeu? E que mais você acha que é crucial aí no pós-venda de uma concessionária? Aí vem pessoas, a equipe mesmo, entendeu? Boa, uma boa Porque o que acontece? A nossa equipe lá, do nosso grupo lá, é 10, entendeu? Mas só que é o seguinte, cada um tem uns problemas. Eu tenho meus problemas, entendeu? O meu gerente tem problema, entendeu? E meu colaborador lá tem problema. Então, ou seja, nós temos que entender, entendeu? Temos que saber, às vezes a pessoa não tá legal ali. Às vezes não é o momento de eu direcionar um carro para ele remover uma transmissão, não que ele não saiba, porque às vezes ele tá com algum, sei lá, tá pensando, um problema familiar. Então, cuidar, estruturar um time. E estruturar o time, entendeu? Deixar, tipo assim, olha, fazer com que eles, quando eles estão trabalhando dentro da empresa, ali focado, e se eles estão com algum problema, tentar trazer o mínimo problema pessoal para dentro da empresa. E também não levar os problemas da empresa para casa, entendeu? Esse é um desafio também, tá? Perfeito. Porque são várias pessoas, estão várias personalidades ali, entendeu? Um é corintiano, outro é São Paulino, enfim. É um exemplo só que eu tô dando, entendeu? Então, ou seja, temos Tem que lidar... entender de pessoas, né? Entender de pessoas. Perfeito. Ô, Edson, Vai lá, Tio. Eu acredito que numa equipe ali de técnicos premium, né? Eu fui chefe de oficina de transportadora, na verdade. A gente encontra que os mecânicos, eles também têm nível, né? Nível. Tem alguns que têm uma dificuldade ali de fazer diagnóstico, outros já têm uma dificuldade ali de, vamos supor, instalar uma embreagem, né? Ou uma caixa automática ali no caso. Então, tudo isso você passou também a ensiná-los para manter todos do mesmo nível, Exatamente. né? Uhum. Então, aí um desafio que eu coloquei pessoal lá é deixar a equipe toda nivelada. Não que a equipe, o fulano de tal não sabe fazer o que o outro fulano de tal não sabe. Não é isso. Thiago, o primeiro passo lá, o que a gente fez? A gente separou lá a parte de diagnóstico, que é um serviço um pouco mais demorado, que requer... O técnico ele precisa de um tempo, precisa pensar, ele precisa ler diagrama, ele precisa consultar catálogo, enfim. A gente deixou uma equipe lá de 3 pessoas. Então você colocou uma estruturação. Você acredita que a estruturação realmente ela faz um diferencial ali na... Faz um diferencial. Aí eu deixei 3 pessoas focado na parte de diagnóstico e as outras pessoas, a galera do meu time lá, eles ficam fazendo a parte de revisão, que é a rotina do dia a dia lá. Legal. Enfim. E só que os meninos da revisão, Thiago, eles fazem as revisões, você está acostumado, sabe o que é. Só que eu fiquei pensando, caramba, se eles ficar focados sempre só na revisão, entendeu? Se um dia cair um diagnóstico para eles, se um dia o meu menino do diagnóstico tá lá, praticamente estagna. tá lá com dor de barriga, não veio, ou tá de férias, tal, enfim. Não, eu tenho que nivelar essa galera. Não é porque eles estão só na revisão ali, eles não sabem fazer diagnóstico. Aí entra o Edson, instrutor. Exatamente. Agora no ambiente de concessionária, né? Aí entra o Edson, entendeu? Não, eu preciso nivelar minha equipe. A equipe, ela tem que também saber fazer diagnóstico, 100%, igual os meninos que estão lá focados no diagnóstico. E os meninos do diagnóstico também, eles também têm que saber fazer a revisão rápida igual, e assim vai. Foi isso que eu tô tentando. Que é um grande desafio, você tem uma equipe homogênea, Não, né? é diário, isso é diário, entendeu? É diário. Não que a minha equipe não saiba, 100%, eles estão lá, 10%, mas todo dia muda, a rotina muda. Igualar, isso. E evoluir cada vez mais. Cada vez mais. Né? Agora tem um paradigma que a gente ouve muito no pós-vendas, que realmente a fidelização, né, de clientes custa menos conquistar cliente novo, porque a gente vê concessionárias desesperadas, dobrando investimento em marketing, fazendo 1000 ações, captando mais cliente, e não trabalha a base. E aí, fidelizar custa menos do que captar um cliente novo mesmo, Edson? Fidelizar custa menos, na minha opinião. Sinceramente, custa menos.
E a fidelização, o que que é? A gente tem uma vantagem, né, de os próprios técnicos ali, igual eu estava comentando, são técnicos prêmio, isso aí já ajuda a fidelizar. A gente tem lá cliente que, cara, ele só leva aquele cara ali, ele gostou daquele mecânico, ele foi bem atendido por aquele mecânico, e não que o outro não saiba fazer a mesma coisa, mas ele, não, eu sou fiel. Criou uma conexão, uma confiança ali. Criou uma confiança. É igual ir na barbearia, né? É igual ir na barbearia. Você chega lá, tem 4 não, eu fico na fila, mas eu quero fazer com aquele cara lá. Entendeu? Exatamente isso. E, meu, é um desafio grande, entendeu? Tem bastante empresa aí que às vezes acaba perdendo aí o cliente por, às vezes, um pouquinho de coisa que deixa de fazer, Rafael. Entendeu? Um detalhe, e às vezes ele acaba perdendo essa fidelidade do cliente. Por falta de processo, por falta, às vezes, de acompanhamento. E a correria do dia a dia, a gente vê que, né, tem muita concessionária que faz a entrega TO. Já viu a entrega TO? TO seu carro, TO né? seu carro. E aí, tô corrido aqui, tem 2 clientes esperando. Cara, a gente não pode deixar a qualidade de lado, e fidelizar o cliente é algo que é crucial. Exatamente. Né? E a gente vê... Como você enxerga o equilíbrio disso? Porque eu preciso captar cliente novo. É importante eu estar investindo em marketing, mas também tenho que trabalhar a minha base. Né? Então, como você acha que a gente pode ter um equilíbrio nessa questão de captação de novos clientes e reter a nossa base também? Ou seja, né, aquele parque circulante todo ali. Sim. Porque vocês não atendem só São José dos Campos, né? Não, vocês atendem outras cidades ali. Tem cliente de Taubaté, tem cliente de Jacareí, tem cliente, né? De São Paulo, como eu, né? Campos do Jordão tem bastante ali, próximo ali do sul de Minas, vem bastante gente para... E também ali, a gente está no meio... a gente tem uma unidade em Caraguá e temos a de São José dos Campos. Mas no meio do caminho a gente tem Paraibuna, a gente tem Jambeiro, que é outra cidadezinha ali. Então o que acontece? Aí fica dividido. Às vezes o cara que está em Paraibuna, que está no meio do caminho entre Caraguá ou São José, às vezes ele acaba trazendo para São José. Aí é a logística dele, entendeu? Eu moro em Ubatuba, tem um container em Ubatuba lá também. Tem um container em Ubatuba. Só que não tem pós-venda lá. Lá é só um showroom ali, tudo legal. Mas como você acha que é o equilíbrio disso? Assim, captar novo é importante, reter a base também é. Sim. Qual que é você acha Porque as pessoas a gente tem que perdem, eu acho. A gente tem que sempre estar fortalecendo ali o cliente fiel ali, fortalecendo. E ele, entendeu? Ele vamos falar igual antigamente, o melhor cliente é aquele cliente de boca. Você faz um bom atendimento para ele, faz um bom serviço, né? Entendeu? E ele vai... Ele volta, ele indica. Ele indica, entendeu? Ele vira o teu vendedor. Ele vira o teu vendedor, exatamente. A gente vive muito de indicação, né? De fidelização. Pô, tem clientes que o Thiago está atendendo, a própria Veibras a gente atende há 9 anos, se for colocar desde o início. Sim. Foi no primeiro ano de empresa. O Thiago tem projetos que ele está há 5, 6 anos. Né? Então, essa retenção, ela... Mas a gente não pode deixar de sempre estar fazendo... Buscando novos, assim, rede social. É um trabalho que a gente já faz também, né? Já faz um bom tempo. Internet... Hoje você vê o pós-vendas, assim, no geral, né? Quais são as maiores dificuldades, Edson, que você fala? Hoje, tenho essa dificuldade. O que você vê? Eu comentei contigo lá, Thiago, que a dificuldade mesmo é o cliente mesmo. O cliente de concessionária, ele é totalmente diferente de um cliente de oficinas mecânicas, cliente de auto center, porque ele é um cliente exigente e ele tá certo, entendeu? Ele comprou um carro zero, entendeu? Ele comprou um carro zero. Ele tem que ser tratado, entendeu? Ele fez um investimento. Não existe carro hoje, é 100 mil para cima o carro, praticamente, né? Entendeu? Praticamente todas as montadoras hoje é isso. Então, ou seja, 100 mil é dinheiro, Thiago. É dinheiro. Então, ou seja, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ter um bom atendimento, ele tem que ser tratado. Não quer dizer que também no auto center não tem que ser também. Só que esse cara, entendeu? A gente tem que tratar ele de uma forma diferenciada, na minha opinião. Falando de auto center, o Edson também faz todo um suporte ali de coordenação também, quando é necessário, para a Sedelco, né? O grupo Veibras possui uma Sedelco em Caraguatatuba, não é isso? Caraguatatuba. E lá tem o líder, que é o Francisco, né? Um abraço para o Francisco. Franciscão, tamo junto aí. Isso aí. E o Edson dá todo o suporte também, né? Junto com a Dona Irã também. Um abraço a Dona Irã também, né? E como que é a diferença da Sedelco até o cliente e o atendimento para a concessionária Veibras? É totalmente diferente. Sim. Então, eu estava comentando contigo da concessionária. O que acontece? Lá o cara tem uma garantia do carro e para ele ter essa garantia, ele precisa realmente passar, fazer as revisões e não tem como, entendeu? Tem que estar
fazendo aquela inspeção que pede no manual. E agora, do Auto Center, o correto seria o cara sempre tá seguindo também essas revisões igual ao manual. Só que o cara do Auto Center, ele chega lá, entendeu? Ele acaba fazendo o serviço mais corretivo de Auto Center, mais aquilo que é o emergencial ali naquele momento. E o que eu falo pro pessoal do Auto Center, entendeu? Cara, vamos executar o emergencial realmente, focar muito na parte de segurança, que é pneu, suspensão e freio. E se encontrar alguma coisa, mostrar a realidade do carro do cliente, porque são já carros, geralmente, carro que entra em Auto Center é carro de 3 anos para trás. Então, esses carros de 3 anos para trás, Thiago, ele tem realmente as coisas para fazer, mas não necessariamente a gente precisa, entendeu? Pedir pro cara executar naquele momento, não, mas mostrar a realidade do carro pro cliente. Então, o serviço feito na Cedelco, ali no caso no centro automotivo, são serviços que têm uma base, né? Mas uma base, assim que eu digo, freios, Sim. suspensão, troca de óleo, e não atende só Chevrolet, né? Não atende Chevrolet. Todas as bandeiras, né? Boa, a Cedelco, ela atende multimarcas, né? A Cedelco nossa que a gente tem lá em Caraguá e todas as Cedelcos do Brasil aí, multimarcas. Se você tem aí um Ford, pode levar lá em Caraguá. Onde fica o endereço em Caraguá? Caraguatatuba tá aqui, ó, Thiago. Ó, eu sempre esqueço aqui, mas coloquei, ó. Rua Ministro Dilson Funaro, 1085, bairro Britânia. Olha, eu tô gaguejando aqui. Pessoal, esse endereço aqui, ele fica ao lado do Shopping Serra Mar. Olha aí. É fácil acesso ali, entendeu? Tem uma puta fachada, não tem como errar ali. Ou entra no site Entra no site lá, isso. Também. Ou o site da própria Cedelco. Da própria Cedelco tá lá, entendeu? Legal, Só legal. temos uma Cedelco em Caraguatatuba e pode ir lá que o Francisco vai fazer um bom atendimento. E temos preço também, Thiago. Eu posso levar minha Toro, eu moro em Ubatuba, Olha aí. lá em Caraguá, fazer a revisão lá. Exatamente, entendeu? Temos peças. E vocês têm delivery, tipo, de retirar o carro? Isso não. Olha, Leve trás, não tem. dependendo da região ali, a gente consegue, entendeu? Temos o Uber, né? Entendeu? Hoje é fácil o Uber, entendeu? Às vezes, antigamente a gente nós pegávamos o carro, né? Então eu posso deixar lá embora de Uber para Ubatuba, por exemplo, depois eu... É muito mais prático, porque até para a própria empresa, Meu entendeu? primo trabalha lá até, que ele é médico em Caraguá, eu posso, um é. dia que ele for fazer o plano, Exatamente. tipo, lá que ele estiver voltando, deixar o carro, volto Exatamente, com ele. isso, exatamente. Então, você que tem Chevrolet e também não tem Chevrolet, tem de outras bandeiras, o seu veículo pode levar na Cedelco, que o Edson... É multimarcas lá. É E isso. busca lá no Instagram também, né? O arroba grupo Veibras, né? Arroba Veibras, Veibras. arroba como que é? Cedelco Caraguá? Como que é lá? Tem... Da Cedelco, cara. Mas a gente coloca no link aqui. Você depois coloca no pra link? galera. Tá, Coloco beleza. aqui. Legal, Que show legal. de bola. Edson, me conta uma coisa. Dentro de toda essa carreira sua, instrutor, né, líder de oficina, né, empreendedor, qual foi o maior desafio de tudo? Maior desafio. Quando você para e fala assim, olha, eu aprendi isso aqui, eu tô levando pra vida. Não foi a minha prova no treinamento de liderança. Né? Thiago, mas gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Olha aí. É muito desafiador, né? Eu achava antigamente, logo que eu abri a oficina, que eu estava Uhum. comentando lá no início do nosso assunto aqui, que era regular o motor, que eu tinha dificuldade, né? Uhum. Hoje, é gestão de pessoas. E quais são as habilidades para o pessoal que está começando na área automotiva, quer ser um mecânico, quer ser um líder de oficina, igual o Edson, né? Quais são as habilidades que tem que ter hoje? Pra se destacar, pra ter um Exatamente, até para Ó, se destacar. Eu vou ser bem sério, para você ter aí se destacar, igual você comentou, Uhum. ele tem que... Eu sei que tem vários líderes aí, entendeu? Que não trabalham com carro, não conhecem o carro e são um ótimo líder. Mas, na minha opinião, para ser um líder de oficina, seria bacana ele conhecer um pouco o carro, ele ter aquela habilidade. Ele não precisa ser um mecânico, mas ele tem que conhecer bastante o carro. Porque o que A acontece? evolução do Conhecimento produto, técnico. né? Conhecimento técnico. Legal. Porque é o seguinte, ó, a mordi até a língua. Porque é o seguinte, como que eu vou cobrar um técnico meu se eu não conheço o carro? Meu técnico, ele pode falar lá uma linguagem, eu regulei a repimboca da farapuzeta. Não existe isso, é só um exemplo, pessoal, entendeu? Se ele falar isso pra mim, eu sou um líder, mas não conheço, eu vou ter que acreditar no que ele tá falando, entendeu? Agora, Perfeito. se eu conheço, eu posso estar corrigindo ele. Falei, não, peraí, você fez aquilo? Tô falando a minha opinião. Vamos lá ver junto, né? Vamos lá ver junto. Tem que acompanhar. Não pode ficar só sentado ali.
acompanhando números, que tem que acompanhar números também, entendeu? Mas não pode só ficar sentado acompanhando números, não. Tem que estar com a equipe, verificando se a equipe está realmente fazendo um bom atendimento, tem que verificar se a equipe está realmente fazendo aquele serviço exato, está fazendo ali o processo correto da desmontagem, está fazendo o processo correto de diagnóstico, entendeu? Porque é fácil, o mecânico está lá, de repente ele chega para você e fala assim, olha, ó, é isso, tem que trocar. Beleza, trocou. Não é, agora ferrou. Então você está me falando que a transparência, a ética, são valores fundamentais ali para um líder de oficina, além de proatividade. Não é aquele líder que ele praticamente fica sentado ali e deixa o mundo passar na frente dele, né? É um líder que sempre tem que estar acompanhando. Né, todo o processo, a pessoa, o profissional, né? Ele tem que conhecer, lógico, todos os colaboradores, entendeu? E eu falando por mim, eu converso com todos os meus técnicos todos os dias eu tô lá conversando com ele, pelo menos no mínimo 10 minutos eu tenho um bate-papo com todo mundo. Legal. Individual, a gente faz as reuniões tem uma rotina de feedback de com todo mundo junto, mas os meus feedback maior é individual. Converso, pergunto como é que você tá bem? Depois a gente começa a evoluir e conversando referente à oficina. Você já pega ali o João, que é um abraço pro João, o mecânico que atende meu carro, pro 23 Renan. anos de Veibrasa. O Renan, Iris, 23 anos, né, no caso ali. Pega o João e fala, ó, o Thiago vem hoje, ele é exigente. Né, pra ele não perder a paciência ali. E ouvir também os técnicos, tá? É legal. A gente tem que ouvir. Eles sabem muitas coisas que eles também acabam passando pra gente, entendeu? E a gente, opa, interessante isso. Você vai lá, eu sempre eu peço para eles, na verdade, um auxílio. O que você acha que a gente poderia fazer? Eu pergunto para eles. O que você acha? Se a gente fizer assim, você acha que é legal? Eu pergunto para eles, se eles falar que... É para você não decidir sozinho. É lógico, entendeu? Legal. Thiago, resumindo, eu tô aprendendo, entendeu? Eu tô lá todos os dias, entendeu? Não deu certo, a gente corrige, entendeu? É normal isso, eu acredito que para toda empresa, todo líder, entendeu? Ele erra também, entendeu? Ele erra e com aquele erro, ele tem que dar uma respirada, dar um passo para trás e corrigir, né? E aprender. E você é bem parceiro do Bruno, né? O Bruno é o gerente de pós-vendas. O Bruno ó, virá aqui nesta mesa, parceirão, né? Também. Bora. Né? E como que é a relação de vocês dois, né? O Bruno é o gerente de pós-vendas, você é líder de oficina, Sim. Vocês se completam. Vou fazer um elogio para mim, vocês são a melhor dupla do Vale do Paraíba. Nossa, obrigado, e a melhor dupla da Dutra, ou seja, São Paulo-Rio. Olha aí. Brunão, grande abraço aí. Você vai estar aqui, hein? Vai estar aqui. Já tá agendado. Já tá agendado já? Aí, Brunão. Então, o Bruno, nosso parceiro mesmo, é um cara... Eu falo que ele é meu paizão lá, apesar que eu sou mais velho que ele, né? Mas de idade. Mas é meu paizão porque o cara tem 20 e alguma coisa. 20 bolinhas. 20 bolinhas de Veibras. Iniciou lá como menor aprendiz, se não me engano. Entendeu? O cara conhece muito, entendeu? Conhece muito. E qualquer coisa eu pergunto pra ele, entendeu? Ele conhece tudo, ele sabe todos os processos. E todas as dúvidas que eu tenho, eu pergunto pra ele. Ele também, quando ele tem alguma dúvida, resumindo, quando a gente vai fazer alguma ação, ele pergunta pra mim. Quando eu vou fazer alguma ação, eu pergunto pra ele, o que você acha? A gente fica ali, vamos fazer, não vamos fazer? Vamos errar junto. Então vamos acertar junto. Legal. Fala, assim, para quem está assistindo, a gente é da área de pós-vendas, você é gestor, líder de oficina. O que você acha que você pode trazer de boas práticas, de dicas? O cara tá aqui, tô meio perdido com a minha equipe lá. O que você diria para um gestor de pós-vendas, que é algo que você... Né, eu já peguei vários insights aqui, tô adorando o conteúdo que você falou aqui da questão do treinamento, que você... Sim. Tem isso como uma premissa, né? Isso lá atrás, né? Desde quando você... Mas o que você acha que você pode trazer de boa prática, de dicas, de ideias para alguém que é líder no pós-venda? O que você falaria para um supervisor, líder? Tô meio perdido, fui promovido agora. O que você acha que de boas práticas que você tem lá, da sua experiência, que você pode trazer para quem é da área de pós-vendas? Bom, primeira coisa, eu falo para você aí, que é um líder, quer ser um líder, tudo... capacitação. É muito bom a gente ouvir pessoas que nos instruem aí a liderar uma equipe, porque às vezes a gente está acostumado de um jeito. E aquele jeito, às vezes, não é o jeito que vai fazer fluir a empresa dele e tudo. E tem pessoas capacitadas. Thiagão aqui, que é um puta mestre aí. Obrigado. Ele vai nos orientar, entendeu? Na minha opinião, o primeiro passo aí é
se capacitar, entendeu? Temos que aprender, entendeu? Aprender a falar, aprender a liderar a equipe, aprender a conversar com os liderados aí. Enfim, na minha opinião, primeira Então tem que se capacitar, tem que buscar conhecimento. E buscar o conhecimento, né? A capacitação, buscar o conhecimento e tá sempre junto com a equipe. Sempre junto com a equipe. Entendeu? Não ser aquele líder que se esconde, né? Debaixo da mesa, no caso, né? Sim. E eu lembro da nossa aula de cronoanálise, né? Que a gente fez, né? Na qual eu mostrei para vocês toda a parte ali de olhar tempos, movimentos, né? Setores, layout, processo, né? Pequenos detalhezinhos, é verdade. Coisas que são pequenos detalhes, pessoal, que transformam a equipe, né? Numa equipe mais proativa, numa equipe rápida, numa equipe que atende o cliente, que faz o cliente levantar a sobrancelha. Olha só, né? Levantar a sobrancelha é impressionar o cliente, no caso. Sim. Legal. O Thiago sabe, eu tô lá às vezes com roupa branca e às vezes eu tô em roupa de oficina. Eu tô lá junto com os meninos. Às vezes os meninos estão lá com alguma dúvida e eu tô lá desmontando o carro junto com eles, Thiago, entendeu? Ou seja, eu não tô ali só de roupinha branca ali, eu sou o líder. Não, eu tô lá. Até porque a melhor maneira de liderar é dando exemplo. Dando exemplo, exatamente. Hoje o gestor, o líder que fica numa sala cobrando, só olhando o número é super importante. Até falo que, não sei, é uma visão minha, mas eu acho que um líder hoje, ele tem que ter ali 60% do tempo dele focado em treinar as pessoas, treinar, contratar, dar feedback, 30% olhando números, né? E 10% ele tem que estar, na minha opinião, na barriga no balcão. Exato. Então o Thiago, ele é hoje meu sócio no projeto de pós-vendas, ele é gerente de projetos aqui, sênior, é um dos caras mais tops que a gente tem na empresa, mas ele pega a vassoura e fala, agora nós vamos varrer chão. Ele vai atender cliente. Exatamente. Então, eu acho Viagem de madrugada, né? Exatamente. Que precisar. E a liderança pelo exemplo, ela não assim, a melhor forma de liderar, ela é a única. Porque eu não consigo, ninguém consegue me influenciar sem um exemplo. Então, às vezes o Thiago fala, eu vou fazer isso aqui assim, você confia em mim? Cara, é isso aí. É assim. Ele já tem o exemplo. Agora, se ele falar, olha, eu acho que seria legal a gente nesse caminho, falar, Tio, não, cara, eu vou fazer, você confia em mim? A gente tem sempre essa conversa. Sim. Só que ele dá o exemplo. Então, ele tem então eu vejo muito líder, às vezes, que quer ou impor, ou quer... E o jeito de você influenciar, engajar o time é dando o exemplo. Então, e uma coisa importante, né? O Rafael aqui, ele faz milhares de ações, milhares de atividades, palestra, viaja, faz tudo. Ele tira um dia da semana para fazer reunião comigo, para fazer um alinhamento. E às vezes quando a gente não dá para fazer, né? Porque as nossas agendas não casam. Um telefone mesmo. Um telefonema. E às vezes quando não dá o telefonema, ele até fala, me liga porque a gente não conversou. Isso é fundamental. Isso é um líder que realmente mostra que está preocupado com o processo, com a pessoa, com o profissional e com o alinhamento. E eu não estou falando isso porque ele está aqui do meu lado, não. Ele faz, pessoal. Ele faz ali no... E eu vejo no Edson que você, Edson, como você falou, você tira 10 minutos para conversar com um técnico prêmio ou alguém da sua equipe ali. Isso é fundamental para um líder, gente. Isso é uma dica de ouro. Tá? Muito bom. Legal. Edson, qual foi a maior lição que você teve, o maior aprendizado na sua carreira com mais de 20 anos aí de experiência na área técnica, né, com mecânica? Qual que você acha que foi a maior lição ou os maiores aprendizados aí que você pode compartilhar com a galera? Que é o que marcou. Que isso você leva pra vida. Sim, agora. Que eu levo pra vida. Olha, teve momentos no início do setor automotivo, logo que eu iniciei a carreira no setor, teve vários momentos que eu pensei em desistir. Vários momentos. Pensei em voltar a trabalhar com máquina. Quando chegou uma areia. Não. Chegou uma areia. Brincadeira. Eu quase voltei a trabalhar com máquina, né? Eu falei, nossa, o Renato falou que eu posso voltar, que as portas estão abertas. Mas eu não vou desistir, cara. Não, aí eu fiquei batendo. Às vezes escorregava, batendo. Falei, não, eu não vou desistir. Eu tenho um objetivo, entendeu? Meu objetivo, entendeu? É esse, coloquei ali e eu quero chegar lá. Porque acontece, é comum ver várias pessoas de todo tipo de comércio. Abre alguma coisa, quando dá 1 ano e meio, quase 2 anos, não tá dando, desiste. Várias pessoas, vocês sabem disso. Sim. Várias pessoas. E eu digo o seguinte... Tem constância. Não tem constância. E eu digo o seguinte, pessoal, os primeiros 2 anos, realmente, ele é difícil. Ele é difícil mesmo. Então, você tem que passar por essa experiência, tem que passar por essas barreiras. Mas depois que você passou, se você focou realmente aquilo que você quer, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então, o meu maior desafio foi isso aí. Eu tava quase querendo desistir,
Entendeu? Eu falei, não, eu não vou desistir. Resiliência é você, apesar das dificuldades, você seguir em frente. Seguir em frente. Qual que é a capacidade que você tem de, mesmo com desafios, né, você seguir em frente? As pessoas hoje desistem muito fácil das coisas. Sim. Né? Eu fico até bravo, às vezes a galera fala, pô, cara, você tem 42 anos aí, sua empresa tem mais de 30 pessoas e tal. Galera, você não tem noção do preço que eu paguei para chegar aqui. Então, assim, eu vejo as pessoas hoje assim, vem a primeira dificuldade, Thiago sabe, né? Quantos nãos, né, Rafael? Quantos nãos, para formar isso, a pessoa me vê assim e fala, pô, sua equipe é top. Cara, você tá comigo há 6 anos, aí não foi sempre assim. Hoje o nosso time realmente, cara, tá no outro patamar. Te amadurece. Mas a resiliência, você saber ter a capacidade de seguir em frente, eu acho que é crucial, não é isso? Exatamente, Rafa. É isso que o Edson passa, entendeu? Não desistir, né? É resiliência, igual você falou, realmente. E porque, cara, a gente vai conquistar, a gente vai seguir, entendeu? Então, não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil. Mas a gente vai conseguir. Todo mundo pode conseguir, todo mundo consegue. É isso aí. Agora uma pergunta engraçada. Você lembra de algum carro que te deu muito trabalho? Não foi uma areia. Não foi uma areia. Não foi uma areia. Tive. Alguns carros marcantes que você fala, meu Deus, esse aqui eu apanhei. Não, teve uma Hilux que eu... Mas você venceu. Hilux, teve uma Hilux, desmontei o motor inteiro da Hilux, preocupado, nunca tinha desmontado o motor. Eu falei, você ia dormir e falava, nossa, ainda tem que terminar aquilo ali. Trocentos mil parafusos, nunca vi parafuso na minha vida. Parabéns, pessoal da Toyota. 300 mil parafusos. Nossa senhora, Thiago, ali foi... Legal. E eu preocupado, porque era um serviço caro. E eu falei eu tava na Bosch essa época. E eu falei pros meus mecânicos, falei, não, é eu que vou mexer nesse carro. Não quero que ninguém coloque a mão. Foi pior que Ferrari, Corvette, porque o Edson atendeu tudo isso, tá? Os elétricos, igual você tava comentando, a gente tava conversando no início, é mão com açúcar, gente, entendeu? É mão com açúcar, né? Olha aí. Entendeu? Os elétricos, esquece. Aí... Inclusive o Edson até tá preparando a casa dele, a garagem dele, para ter um elétrico, né? Se Deus quiser, eu vou ter um carro elétrico, né? Deus quiser. Que bacana. Pô, muito legal, cara. Muita experiência de quem tá na ponta, na barriga do balcão, é inspirador ouvir, né? Quem veio ali de baixo. Eu gosto muito de histórias assim. E pra gente partir aqui pro final da nossa edição, uma mensagem final, assim, pra galera. Se você pudesse deixar um recado. Até vou fazer uma pergunta antes de ele dar o recado final, Ti. Quais são os valores que você acha que são fundamentais para quem quer ter sucesso em liderança, em pós-vendas? Assim, o que para você sei lá, os valores ou as premissas? Para quem está começando hoje, né, na verdade, e entender esse mundo do cliente moderno, que a gente não fala cliente chato, lógico. Né? Sim, você falou que tem que ter cultura de treinamento, você falou, pô, tem que ter boa comunicação, né, tem que ser resiliente, mas o que você acha que é crucial, assim, de valores, né, de conselho que você dá para quem está começando, enfim? Primeiro passo, não desistir, igual eu estava falando. E outra, foco. É foco, pessoal. O que acontece? Muitas pessoas, entendeu? Às vezes eu quero ser isso, mas ele não tem um foco para aquilo, entendeu? No meio do caminho, às vezes achou uma coisa mais interessante, desviou o foco dele. A pessoa, às vezes, está querendo chegar naquele... eu quero ser um líder, por exemplo. Quero ser um mecânico. Fiz um curso de mecânico. Fez um curso de mecânico, mas ele não tem um foco. Não focou naquilo ali. De repente, viu que trabalhar no shopping vendendo sapato é melhor, ele pula e se perdeu. Rafa, na minha opinião, foco. Tem que ter o foco. Tá? Perfeito. É isso que eu digo. Pessoal, vamos focar naquilo que, na minha opinião, é muito interessante você chegar lá. Então, aos agradecimentos finais, porque senão a gente fica aqui, né, com esse mestre aqui, eu quero ficar com ele até as 22 horas aqui conversando, né? Muito bom, eu quero agradecer demais aí sua participação, Rafa, eu que agradeço. Toda a história, toda a bagagem. Chagão aqui, eu agradeço demais. Mais uma vez aqui. Mais uma vez. Muito obrigado pelo presente, tá bom? Imagina. Sempre tem uma Kombi miniatura dele. Que legal, que legal. Eu tenho uma Kombi, né, e ele foi lá e comprou uma Kombi igualzinha a Kombi. Muito obrigado pelo presente e muito obrigado aí, pessoal, mais uma vez aí, que equipe maravilhosa aí, curte o canal, sininho, né, o sininho? Exatamente. Se inscreve, entendeu? Muito conteúdo vai ter, muito bate-papo vai ter aqui com os mestres dos mestres aí, é isso aí. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado ao Edson, muito obrigado a Vibras, obrigado a todos que estão nos assistindo, né?
Não percam os próximos episódios também, que vai ter só especialista. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Você, Sempre um prazer estar aqui. Esperando mais, eu acho que tem que ter pelo menos um por mês de pós-vendas. Um por mês de pós-vendas, vamos lá. Eu sou suspeito para falar de pós-vendas. E mais uma vez aí, agradecendo aí ao Grupo Veibras, agradecendo de coração Dona Tereza, Rafael, William, Dona Tereza, eu já falei Dona Tereza, Brunão, meu grande parceiro aí, a minha equipe, que é maravilhosa, a melhor equipe que tem, não é da Dutra não, é minha equipe. A minha equipe é a melhor que tem no Brasil, tá? É isso aí. Galera, e outra, pra você que tem um Chevrolet, Veibras, entendeu? Tem um puta desconto aí. Pra você que assistiu, pode ir lá me cobrar um desconto. Lavagem vai ter de graça. Vai ter um desconto na troca de óleo, na troca do fluido. Vai ter vários descontos lá. Pode me procurar, beleza? E o melhor atendimento. Que isso e o melhor atendimento. Vou levar meu carro no sábado, hein? Eu quero tudo isso. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pro grupo da Volha aí me aceitar, que é o grupo da Veibras aí, me aceitar e confiar em mim, entendeu? E vamos pra cima. Parabéns, Edson, pela sua trajetória, muito inspirador. Obrigado pelo conteúdo e pela sua participação. Valeu. Agradecer a galera que acompanhou a gente aqui também nessa 1 hora. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, deixa um comentário concordando, discordando, né? Não gasta o dedo. Se você não curtiu o vídeo, você está prejudicando o engajamento desse vídeo aqui. Ajuda a gente a distribuir esse vídeo para mais pessoas. A gente faz esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, para ajudar o mercado. A galera acha que a gente ganha dinheiro aqui no podcast. Não sabe que a gente paga para ter um podcast. Né? A gente chega lá um dia. Então, galera, curte o vídeo aqui, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Obrigado mesmo pela participação, né, Ti? É isso aí. Quero mandar um beijo para minha namorada, Narjara. Né? Se eu não der um beijo para ela, eu durmo no sofá. Né? Mas obrigado a todos, pessoal, que estão nos assistindo e não percam os próximos episódios. Fiquem todos com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Show.